Boa noite. Pretendo falar um pouco com vocês sobre o filme Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock. Bom, começo agradecendo a Saraiva pelo espaço. Este é o segundo encontro que temos aqui e fico muito feliz de conversar sobre esse estupendo diretor que marcou com a sua gramática um pouco da história do cinema. Essa exposição tem como propósito fazer uma decupagem do filme. E por decupagem, começo dizendo algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que, ao explorar um filme, isso não significa que aquele espectador que gosta simplesmente de sentar e assistir um filme, que ele está aleijado do processo expositivo. Muito pelo contrário. Quando analisamos intelectualmente um filme, nós estamos explorando o mundo, mas não ignoramos todos aqueles habitantes desse mundo. E quando eu digo decupagem de um filme, eu falo um pouquinho sobre um referencial teórico dessa exposição, que é André Bazin. A ideia dessa exposição é dividi-la em 4 blocos, blocos que têm como objetivo fazer um encadeamento sobre a gramática de Hitchcock e sobre ele dentro do cinema e principalmente sobre aspectos do filme Janela Indiscreta. O primeiro bloco se organiza na seguinte relação: a exposição introdutória sobre o que significa gramática de um diretor. Quando nós falamos de gramática de um diretor, naturalmente precisamos sempre levar em conta um conjunto produtivo. Ou seja, a gramática de Hitchcock não será analisada integralmente apenas a partir da análise do filme escolhido. Nós não temos como compreender o mundo cinematográfico de Hitchcock a partir exclusivamente de Janela Indiscreta, embora a Janela Indiscreta tenha elementos que estão ligados com outras produções de Hitchcock. Mas falar de gramática de Hitchcock, gramática em torno desse filme, é falar sim de uma possibilidade de decupagem. Então é nesse sentido que essa exposição está situada. Ela busca analisar a possibilidade de uma análise gramatical a partir desse filme. O cinema, ele está situado, inclusive, no seu público de alcance, ou seja, naquilo que um filme, ou naqueles que um filme acaba alcançando, em um processo, ele está situado em um processo de avanço e de qualidade econômica que o mundo foi descobrindo ao longo de todo o século XX, etc. O próprio cinema, ele está situado dentro de um avanço, dentro de uma própria relação particular com as outras artes. Ou seja, um dia tivemos um cinema mudo, hoje temos um cinema falado, e assim por diante, a relação do teatro com o cinema, etc. E Hitchcock, na década de 50, ele está situado exatamente no, vamos dizer assim, no coração dessa mudança cinematográfica. Ele é um diretor que está não só inserindo-se em um mundo com o cinema em cores, com o cinema que rompe com uma ideia cada vez mais teatralizada da produção, embora, e depois eu quero falar sobre isso, Hitchcock se escore em elementos que são característicos do teatro em seus filmes. Enfim, Hitchcock, faço essa contextualização nesse primeiro bloco, ele é um diretor que ocupou um tempo onde
debates e avanços tecnológicos de aperfeiçoamento a esse avanço tecnológico que é o cinema estavam em polvorosa. Falar de Janela Indiscreta é falar de um filme muito comentado, já muito comentado, em alguns momentos repetir colocações, mas acima de qualquer outra coisa nesse meu caso, não propor, ou seja, eu não proponho repetições, eu não proponho repetir análises e repetir discursos que vocês facilmente poderiam encontrar na internet de análise sobre esse filme. A minha proposta é ultrapassar certos limites e certos clichês na análise desse filme. Então, eu não estou falando de um filme pouco explorado. Eu corro sempre o risco, ao falar de um clássico, de cair em certo ambiente de repetição, mas também, na sua medida, em falar com riscos de coisas que nunca foram faladas, ou pretensialmente pouco faladas. Então, o que eu considero o maior problema do material crítico desse filme é basicamente a centralidade no voyeurismo e na observação da vida dos outros, que é basicamente o que significa voyeurismo nessa aplicação. Mas o filme explora outros campos das percepções humanas e do humano, não como substantivo, mas como adjetivo. E é nesse sentido, nesse ultrapassar essa crítica e no não repetir chavões, que eu vou pular ou vou deixar apenas citada, exemplo, as referências que esse filme já recebeu por pessoas como Luiz Fernando Veríssimo e dentre outros tantos apreciadores de Hitchcock. Então esses elementos que já foram alvo de colocações, eu vou simplesmente, por enquanto, ignorá-los. Então esse primeiro bloco é falar disso, é falar sobre esse culto a Hitchcock. Ele é um diretor que está presente no imaginário daqueles que gostam desse cinema, nos seus mais variados níveis. Psicose tem uma trama, tem uma música, tem uma cena que se tornou uma cena clássica, enfim, até as pessoas que não conhecem o diretor, conhecem a cena, enfim, é todo um núcleo de familiaridade que faz de Hitchcock um diretor presente em nosso tempo. Há inclusive renovações de seus filmes, a exploração de seriados, aumento da qualidade do próprio filme outrora produzido. Exemplo, Janela Indiscreta tem uma versão em Blu-ray com todo um aperfeiçoamento técnico, etc. O que eu quero dizer com isso? Hitchcock ele está inserido dentro de uma contínua renovação de mercado. Bates Motel é um exemplo de um seriado que alcança uma exploração de um filme, de uma análise de Hitchcock. E é um seriado contemporâneo. Então Hitchcock ele está absolutamente inserido em nosso contemporâneo. Ele faz parte disso. Então esse primeiro bloco mais ligado a essa introdução, ele se encerra aqui. E nós entramos especificamente agora num segundo bloco. O segundo bloco busca situar o filme Janela Indiscreta dentro de seu tempo. Ele é um filme, como eu disse, que ocupa uma década, um período em que o cinema, como processo tecnológico, estava sofrendo uma série de transformações. Ele é um filme precisamente de 1954. Ele não recebeu nenhum Oscar, embora algumas indicações, sendo a que eu considero a mais injustiçada no sentido de não ter recebido o prêmio, a de melhor fotografia. Sendo um filme de 1954, nós estamos falando aí de algumas décadas atrás, décadas anteriores ao nosso próprio presente. Dessa forma, já valorizamos sem dúvida essa produção, já que ela tem algo a nos dizer, ela tem elementos que
segundo as minhas pesquisas, são inéditos, ou seja, ou poucas vezes comentados, ainda sendo ela uma obra de quase aí 6, 7 décadas. Nesse sentido, se posso falar de que o filme tem algo desinteressante, ou o mais desinteressante do filme, é justamente o elemento tantas vezes apontado como o objeto direto dessa produção gramatical, ou seja, o próprio voyeurismo, o próprio olhar sobre o cotidiano alheio. Se eu posso dizer que esse filme tem alguma coisa, abre aspas, desinteressante, é justamente aquilo que normalmente é apontado como mais interessante. Eu vou explicar isso ao longo da minha exposição. Em um primeiro momento, quando falamos de Hitchcock, ele sabe, como diretor, estimular o espectador a partir de closes certeiros. Ele sabe, sem quebrar a filmagem, manter o espectador dentro de uma sequência, tal qual o teatro possibilita. Vou dar um exemplo. Quando nós assistimos uma peça, aquela peça tem todo um desenvolvimento, até que algumas quebram o desenvolvimento no fechar a cortina, no deixar um pequeno tempo ali de pausa, etc. Ou algumas são sequenciais, tudo se desenvolve sem nenhuma espécie de quebra. Essa é uma especificidade outrora do teatro e que Hitchcock, ao lado de outros diretores, ele trouxe a seus filmes. Hitchcock é, nos seus primeiros 5, 6 minutos de Janela Indiscreta, um diretor que não efetua quebra no filme, ou seja, a câmera não tem em nenhum momento uma ruptura na sua captação de cenas. O espectador fica envolvido com o direcionamento de olhar, sem que essa filmagem, sem que esse olhar seja interrompido. Então ele traz para suas produções elementos do teatro. No Janela Indiscreta, esses elementos ficam a partir de rupturas de 5 minutos, 6 minutos, enfim, no todo o processo de filmagem. Mas tem filmes de Hitchcock, como por exemplo O Cestim Diabólico, em que ele faz todo o filme dentro desse formato, um formato sem quebras, sem nenhuma espécie de ruptura, com o efeito contínuo do espectador nos alcance sobre o que está sendo apresentado na arte, no filme, enfim. Pois bem, Hitchcock soube estimular o espectador e, através desse estímulo, ele possibilitou que o espectador compreendesse todo um processo que está apresentado na obra, sem que com isso, esse mesmo processo seja explicado de forma, vou dizer assim, absolutamente palpável. Ou seja, Hitchcock foi um diretor que estimulou o seu espectador a pensar, a interpretar, enfim, ele introduzia os elementos eram claros, mas esses elementos obrigam com que o espectador tenha que interpretar aquilo que está sendo dito. Pois bem, a câmera do filme Janela Indiscreta, vejam que estamos ainda no segundo bloco, que eu dividi, e ainda estou nesses elementos introdutórios, entrando na especificidade do filme e do próprio diretor. A câmera do filme Janela Indiscreta, ela se organiza a partir do ângulo do protagonista. Ou seja, a nossa personagem principal, interpretado pelo James Stewart Jeffrey, fotógrafo Jeffrey, ele está sentado em uma cadeira de rodas, ou seja, ele ocupa este espaço e toda a filmagem é organizada a partir desse espaço geográfico e dessa visão angular, da visão do seu alcance, do alcance da sua altura, no ângulo de 90 graus que nós desenvolvemos no corpo ao sentar. Então todo o filme é desenvolvido dentro dessa premissa ocular.
temos aí um pequeno traço de uma tentativa, vou dizer assim, de Hitchcock de trazer o elemento do real à própria arte da filmagem. Porque o filme todo é passado a partir do ponto de vista do protagonista, e esse ponto de vista ele está organizado dentro de um espaço, e é dentro desse espaço que o filme vai ser produzido. Ou seja, há um naturalismo, vou dizer assim, entre aspas, no modo como o filme é filmado. Ainda, Hitchcock cria intimidade com as personagens de composição do filme. E essa intimidade, à medida com que as cenas forem sendo transmitidas, passadas, enfim, as fotografias que eu escolhi, vocês começarem a vê-las, vocês vão ver exatamente como essa intimidade ela foi desenvolvida e de como nós estamos falando de um diretor que explicava perfeitamente todos os elementos de composição das personagens, mas que não precisava explicar de forma, muitas vezes, eu vou dizer assim, excessivamente dialógicas ou excessivamente didáticas. Ou seja, Hitchcock valorizava a inteligência dos seus espectadores. Os elementos mais, eu vou dizer assim, folclóricos ou biográficos de Hitchcock, a forma como ele tratava os atores, etc., eu não pretendo comentá-las aqui, porque elas estão afastadas um pouco do que Janela Indiscreta tem a dizer. Eu prefiro falar aqui do simbólico, já que, agora entrando no terceiro bloco, eu estou fundamentado, eu preciso trazer isso sem querer intelectualizar demais essa exposição, porque, como eu disse, eu não quero que aquele que gosta de simplesmente de assistir um filme sentado ou comendo uma pipoca, deitado, enfim, a individualidade do espectador, eu não quero aleijar isso. Mas, se vocês estão aqui, aqueles que forem assistir essa gravação e etc., penso que querem escutar algo um pouco mais elaborado e, portanto, ao escutarem esse algo mais elaborado, eu preciso, por uma limitação de tempo e de objeto, falar especificamente sobre Janela Indiscreta, escorado em alguns referenciais teóricos sobre o cinema e o valor do objeto do cinema. Esses valores estão principalmente no pensamento de André Bazin, que tem uma obra que tem como título O que é Cinema, foi editada pela falecida Kozak Naif, e que ele, no período da década de 50, analisando todas essas transformações do cinema, da presença do realismo do cinema, a mudança do cinema mudo para o cinema falado, do cinema agora em cores, etc., ele fez algumas colocações sobre o próprio cinema de Hitchcock, isso na época. Ou seja, essa citação de André Bazin tem o valor de entrar no calor do momento na análise de Hitchcock, que estava, como eu já disse, situado dentro da transformação do próprio cinema. Vou ler aqui um pequeno extrato do que André Bazin mencionou, escreveu, redigiu sobre Hitchcock. Vamos lá. O repertório estilístico de um diretor como Hitchcock, por exemplo, estende-se dos poderes do documento bruto às superposições e aos grandes closes. E é exatamente isso que nós vamos acompanhar aqui. André Bazin foi certeiro e já definiu muito bem como se desenvolve a gramática específica em cada filme de Hitchcock. Outro intelectual que valoriza muito o elemento do imaginário dentro do cinema, que é Edgar Morin, que eu trouxe aqui uma obra também para fazer uma pequena mensagem, ela que também compõe o pano de fundo da exposição como um todo. A obra é O Cinema ou o Imaginário, ensaio de antropologia sociológica. Então ele está falando sobre o cinema a partir de uma perspectiva antropológica. Morin trabalha com a ideia de que o imaginário, à sua maneira, faz parte da realidade constitutiva da realidade humana. Ou seja, aquilo que nós entendemos como o imaginário, como um abstrato, faz parte da nossa fundamentação concreta. Então é aqui que entra diretamente a minha abordagem, que é
a partir dos elementos abstratos, os elementos que alcançam o imaginário que o filme apresenta, é agregar ao nosso entendimento sobre a realidade, ou seja, a nossa leitura concreta sobre o tempo. Dentro desse sentido, feito esses 3 blocos, o primeiro, uma pequena introdução, o segundo, alguns apontamentos breves sobre Hitchcock, e o terceiro, uma apresentação de um referencial, ou dos referenciais que estão como pano de fundo da obra, dentro de cada uma das suas perspectivas, ou seja, André Bazin, numa leitura sobre o cinema e essa transformação do cinema no calor dos fatos, e Edgar Morin, dentro dessa análise antropológica sobre o filme. Parto agora para o 4º bloco, que busca, a partir de algumas fotografias pensadas, analisar a estrutura do filme. Então, se porventura você nunca assistiu esse filme, você agora estará aí sabendo todo o desenvolvimento do enredo. Bom, então, entrando nessa pequena apresentação, a primeira fotografia eu busquei só para apresentar um elemento simbólico de harmonia cinematográfica, certo? Vocês observem, por favor, que há uma janela como pano de fundo, há os nomes ali, a Grace Kelly, etc. E há uma janela que está aberta, certo? Uma persiana, no caso, a persiana aberta, certo? Nesse sentido, há uma persiana aberta, e essa persiana aberta, durante todo o conjunto expositivo dos atores, ela vai sendo aberta até que é encerrado esse conjunto de apresentação do elenco com as persianas todas abertas, certo? Isso aqui é só um título que no final do filme vocês vão ver que esse exercício de ter aberto as persianas será encerrado com as persianas sendo baixadas, certo? Pois bem, a primeira fotografia objetiva do filme é uma apresentação de todo, eu vou dizer assim, o cortiço, o condomínio, a estrutura dos prédios que compõem, dos apartamentos que compõem o horizonte perceptivo de Jeffrey. A câmera, ela vai girar por 180 graus, mostrando todos os apartamentos que Jeffrey alcança no seu campo perceptivo. Ou seja, a câmera parte da janela de Jeffrey e faz todo o elemento, todo o ângulo de 180 graus. Ao completar esses 180 graus, a exposição sobre o cortiço se encerra e nós entramos já no apartamento de Jeffrey. Por quê? Os outros 180 graus serão completados no apartamento de Jeffrey. Então, nós temos um movimento, o primeiro movimento de câmera, que são 180 graus, onde cada um dos vizinhos são apresentados, a senhorita Torso, a senhorita Coração Solitário, o antagonista do filme, enfim, eles vão sendo apresentados um a um. E quando nós entramos na casa de Jeffrey, nós temos uma primeira explicação de Hitchcock. Com essa primeira explicação de Hitchcock, é que Jeffrey está suando, ou seja, estamos falando de calor. Isso explica o porquê a sua cadeira está perto da janela. Há um casal de vizinhos que dorme, os dois dormem por causa do calor na varanda. Então Jeffrey, ele está na janela porque está calor, ele está suando e ele está nesse momento de costas para a janela, tentando, vou dizer assim, se refrescar. Pois bem, nós temos uma explicação lógica de por que esse cadeirante, que tem em si elementos de interesse no tocante à percepção, já que é um fotógrafo, mas que está ali também por causa do calor. Agora, nós temos uma explicação de qual é o estado de saúde de Jeffrey. Ele está com a perna quebrada, com uma mensagem indicando, inclusive, uma leve ironia à fratura, uma ironia íntima, que explica um pouco no desenvolvimento da própria cena. Isso aqui é toda uma sequência. Qual é a origem, ou não só a profissão, mas de que a sua profissão tem uma relação com a própria fratura.
já que a câmera, nós ainda não sabíamos que ele era fotógrafo, ela está quebrada. Então, botando num sentido lógico, Jeffrey está suando perto da janela, nós não sabemos ainda que ele é cadeirante, vimos depois que ele está com a perna quebrada, deduzimos então que ele está sentado ou numa cadeira de rodas ou em uma cadeira qualquer, mas de que já sabemos que ele está impossibilitado do pleno uso da caminhada, do pleno uso das pernas, então ele está sentado. Vimos na terceira cena, no terceiro bloco, sem nenhuma quebra de filmagem, que há câmera filmada. E entendemos de que há uma relação entre as duas fraturas, a fratura da câmera e a fratura da perna. Aí nós começamos um processo em que Hitchcock vai apresentando didaticamente o perfil da personagem, o perfil do protagonista. Nós temos uma foto de um acidente e nós temos de acidente de carro, um esportivo, um carro de corrida, e para ele ter pego este ângulo com tamanha, vou dizer assim, com tamanho acerto, com tamanha captação do instante, nós já vemos aqui que é um fotógrafo arrojado. Há uma série de outras fotos que vão aparecendo paralelas a essa foto do acidente de carro, do acidente do carro de corrida. Aí nós temos abre aspas, uma pequena quebra, mas que acompanha a sequência da câmera, sem ser uma quebra de filmagem, de uma revista de moda, uma revista Paris Fashion. A revista Paris Fashion se conecta com um retrato de uma mulher que aparece também nesse circular da câmera, porque, repito, 180 graus foram feitos apresentando todo o horizonte dos seus vizinhos, e ao completar os outros 180, nós estamos vendo cada um desses objetos. Ou seja, a filmagem não tem quebra. Nós temos o circular pleno daquele horizonte. E uma explicação já de como esse protagonista é enquanto homem. Nós já temos traços que demarcam a sua personalidade. Já vimos que é um fotógrafo, já vimos que é um fotógrafo arrojado, já vimos que é um homem que tem um relacionamento com uma mulher, ou ao menos uma paixão, já que tem a fotografia da mulher, e a mesma fotografia nós já estamos vendo que há ali, pela forma como a mulher se apresenta no retrato e pelo tipo de revista Paris, de que é uma mulher ligada a esses elementos fashions. E então Hitchcock esclarece de forma genial, no primeiro diálogo do filme, todos esses elementos que nós começamos a interpretar. Nosso personagem Jeffrey fala no telefone com Doyle, Thomas J. Doyle abre aspas, o seu parceiro de guerra, que é um tenente, e através da ligação em que Doyle liga para Jeffrey, parabenizando-o pela retirada do gesso, Thomas J. Doyle se equivocou, porque Jeffrey só tiraria o gesso uma semana depois. Jeffrey e ele conversam, e Doyle esclarece para o espectador, através de um diálogo irônico a Jeffrey, todos esses elementos que eu já apresentei aqui, que ele é fotógrafo, que ele é um homem arrojado, etc, etc, etc. Aí nós temos, no nosso slide, Stella e Jeffrey. Stella é a mulher que assessora uma espécie de ajudante nesse momento conturbado de lesão. Ela vai ali, estimula o músculo fazendo massagem, prepara um sanduíche, um café, enfim, ela arruma, recolhe um lençol, ela faz esse serviço que não chega a ser de uma empregada, mas de uma espécie, vou dizer assim, de uma assessora doméstica. Stella e ele travam um primeiro diálogo, um diálogo sobre o casamento. E há uma tirada genial no conjunto dos diálogos, né, desse filme, algumas tiradas, em que o elemento do casamento ele vai sendo apresentado em diferentes perspectivas. Stella tem uma posição bastante conservadora sobre o tempo, em que ela diz, por exemplo, que o casamento então na década de 50, tinha virado uma espécie de concurso público, em que pessoas tinham que ler livros, e esqueceram, portanto, de que um casamento se dá a partir de sentimentos mútuos.
ela apresenta essa linha, uma visão mais conservadora, que está criticando a percepção de Jeffrey, que aí nós já sabemos que ele tem um relacionamento, e um relacionamento que ele encara de forma desesperançosa. Esse relacionamento é com Lisa, interpretada pela Grace Kelly. Mas essa visão sobre o casamento, ela vai perambular durante todo o filme. Tanto é que Stella apresentou uma percepção sobre o casamento. Nós já vamos ter outra aqui. Um casal que faz parte do conjunto de vizinhos de Jeffrey está vivendo os seus primeiros momentos de relacionamento. E eles adentram ao seu imóvel, deduz o que? O seu imóvel recém-comprado, aquele primeiro lar do casal, desse novo casal. Eles entram de forma romântica, ele com a esposa no colo. Ao entrarem, tem todo um desenvolvimento que esse casal simplesmente ele aparece da seguinte forma. É assim entrando na casa, depois com a persiana baixa, ou seja, dá uma ideia de que eles estão desfrutando aquela primeira euforia de um relacionamento. O marido, coitado, algumas vezes vai para a janela para tomar um ar, e a esposa chama ele, venha, venha, e ele tem que baixar a persiana e voltar. É muito engraçado, é uma tirada ao longo de todo o filme de uma forma de um humor fino, sem precisar de nenhuma espécie de maior descrição, porque nós sabemos o que está acontecendo quando aquela persiana baixa, e sabemos também de que há uma forma de explicar essa primeira euforia afetiva, essa primeira forma de relação afetiva que o casal vai descobrindo, vai aperfeiçoando ao longo do seu tempo de convivência. Aqui, faço só uma pequena contextualização de que aqui já é uma cena final, é a cena final desse mesmo casal, em que eles já estão brigando. Então o Hitchcock ele é bastante fino em dar o quê? Passando a primeira euforia do relacionamento, os problemas eles entram no sentido da realidade, ou seja, o marido procurando emprego, a esposa cobrando ele sobre já questões do conjunto financeiro, enfim, aquele romantismo ou aquela paixão efervescente já não faz mais parte dessa realidade. Já está ele cansado de ouvir a esposa, e a esposa, por sua vez, nem um pouco cansada de falar. Nesse sentido, nós temos nessa cena já uma cena final. Eu fiz só a comparação para mostrar, abre aspas, a espécie de traço gramatical desse filme, de que Hitchcock, na primeira cena, mostra o casal apaixonado, e na última já apresenta o casal que nós não sabemos nem o nome, já em outro momento afetivo. Dando sequência às cenas, ignorando esse slide, entrando para a próxima fotografia, nós temos a apresentação de Grace Kelly. Jeffrey está sonolento e ele acorda com a visão de Grace Kelly, que é a sua namorada, Lisa. Grace Kelly, uma atriz marcante da história do cinema, não só pela sua beleza, mas também pela sua biografia. Ela abdicou da carreira, virou princesa e tem toda uma história biográfica que tornam ela um ícone da história do século XX, junto com outras atrizes, mas de forma singular. O nosso antagonista, que já tinha sido apresentado naqueles 180 graus de primeiro momento de câmera, ele novamente aparece na nossa captação de espectador. E ele aparece discutindo com aquilo que deduzimos ser, ou aquela que deduzimos ser, fica melhor colocar, sua esposa. E essa discussão ela é centrada em alguns momentos onde a esposa ri dele, presta alguns sinais de ironia, ou seja, nós estamos presenciando que ela, que está doente, não é apenas uma doente, mas é uma doente que está dando trabalho de relacionamento, etc. Nós não sabemos qual é o trabalho, mas nós sabemos que os dois estão discutindo, já que ao não conseguirmos captar o que está sendo dito, mas escutar os ruídos, estamos na mesma audição de Jeffrey, escutando uma discussão, e essa discussão está sendo apresentada a partir dessa cena, em que ela, nessa fotografia, está rindo de seu marido por algum problema na ordem do relacionamento.
numa cena, ainda nesse mesmo quadro, ela joga uma flor que ela recebeu, ela joga a flor fora e etc. Então nós temos todo um problema de relacionamento já exposto no vizinho na frente de Jeffrey. Aqui, Jeffrey está dormindo. Ao estar dormindo, ele está ali na sua cadeira, já numa posição de frente para a janela. Ele está ali pescando, está naquele sonolento, e ele acorda, porque começa a chover. Ao acordar pelo começo da chuva, ele observa essa cena, que é a 1h55 da madrugada, o seu vizinho de frente sai. Sai a primeira vez e sai mais uma vez, ainda no desenvolvimento da madrugada. Vamos perceber o seguinte: como Hitchcock compõe a ideia de que elementos aleatórios compõem-se dentro de uma ideia singular. Ele estava dormindo, caiu uma chuva, a chuva fez ele acordar. Ele estava, ao invés de estar dormindo na cama, ele estava dormindo sonolento na cadeira. Ele acorda justamente no instante que o vizinho sai. Enfim, aquilo que era para ser simplesmente eventos aleatórios, como por exemplo acordar no meio da madrugada, deixa de ser aleatório para fazer parte de um horizonte comum, já que agora ele viu uma outra realidade e esse instante já é um instante singular. E por quê? Porque gerou dúvidas e já está fazendo parte, não na, abre aspas, banalização do instante, mas na singularidade específica do momento. Trago aí, no amanhecer desse mesmo dia, um pequeno diálogo que eu acho genial, que entra nesse aspecto irônico de Hitchcock ao seu próprio tempo, em que a vizinha de baixo, a que mora embaixo do antagonista, ela está fazendo uma escultura e um outro vizinho, ao caminhar, pergunta a ela o que ela está fazendo. E ela diz que essa arte é a fome. E é muito engraçado porque, ao falar de que esse objeto é a fome, nós estamos falando nesse sentido. Ao falar que esse objeto é a fome, ele está fazendo uma crítica velada, sem dúvida, ao que se entende hoje, ou que se entendia, ou essa nova forma de produzir arte. Porque a cara daquele vizinho que pergunta à artista, ela já é em si uma explicação sobre a forma de recepção desse objeto. Ou seja, é a fome, mas ele faz uma cara confusa e segue a caminhada. Trago essa imagem que já é na sequência não só da cena, mas também para mostrar o valor da fotografia do filme, onde Doyle, aquele que fez o primeiro contato com Jeffrey no telefone, está observando a realidade daquele vizinho, aquele contexto que Jeffrey está relatando. Nessa imagem nós temos o valor da fotografia desse filme, onde o apartamento vai sendo apresentado, mas há um ângulo de captação da própria câmera que se mantém no ângulo de nosso protagonista, mas que capta todo um fundo com toda uma profundidade, a tal ponto que até os arranha-céus distantes estão sendo vistos e bem quadrados na composição da cena. Essa fotografia, ao lado de algumas outras, que depois eu vou apresentando aqui, quando elas forem surgindo para vocês, demonstram o valor fotográfico desse filme. Há uma beleza, uma harmonia estética, há um enquadramento que faz dos elementos todos explicados dentro de uma ideia proporcional em que todos estão bem enquadrados na própria cena. Aqui nós temos o segundo diálogo de Lisa e Jeffrey. No primeiro diálogo, Jeffrey apresentou uma série de objeções à forma como os dois encaravam um relacionamento. Essas objeções vou dizer assim, se harmonizam de uma visão que Jeffrey, como fotógrafo, e um fotógrafo, como nós já vimos, bastante audacioso, ele entende Lisa como uma pessoa inapta para viver essa vida que ele não quer abrir mão. Ela, por sua vez, quer ter um marido.
Ela quer ter um marido e viver na tranquilidade de um lar, aonde os movimentos sociais que ela já está inserida continuem sendo vivenciados. Lisa se apresenta naquele primeiro diálogo, naquela cena em que eu já mostrei a face da própria Grace Kelly, como uma mulher apaixonada, mas decepcionada com o rumo desse próprio amor. Jeffrey, por sua vez, se mostra como uma ideia de um homem intransigente à paixão, embora afetuoso à receptividade que Lisa demonstra a ele. Aqui nós temos uma troca mútua de um assunto que se torna comum, que é qual? A suspeita que Jeffrey adquiriu no tocante à forma como seu vizinho saiu na madrugada. Lisa se interessa e ambos começam a conversar sobre um elemento comum. E aqui, especificamente em Lisa, nós estamos vendo uma mudança indireta de Hitchcock que vai ficando mais clara. Então é importante que vocês gravem a imagem de Lisa, que apareceu em um primeiro momento num diálogo com Jeffrey, onde eles têm divergências mútuas no sentido de como encaram o relacionamento. Ela inclusive ofereceu a ele uma ideia de que trabalhasse, por exemplo, com retratos, com revistas de moda, enfim, com algo um pouco mais regional, um pouco mais calmo. Ele, bastante antipático a essa ideia, disse que não abriria mão da sua vida, daquilo que o estimula, ou seja, aquele fotógrafo que quer, acima de qualquer outra coisa, captar o instante preciso que nenhum outro conseguiu captar. Nesse sentido, nessa cena, Lisa e ele, com um assunto em comum, suspeitam do vizinho. A suspeita não é apenas mais de Jeffrey, mas de Lisa. Lisa, que poderia ter soado na primeira cena como uma mulher apaixonada e com elementos de futilidade, nessa cena nós já temos uma complementação psicológica. Ela é uma mulher interessada, estimulada pela narrativa de Jeffrey, e mais do que isso, com uma percepção e com uma coragem que vai sendo aprimorada e apresentada ao longo do filme. Nós temos aqui uma ruptura na narrativa. Por quê? No desenvolvimento do filme, Jeffrey vai sendo estimulado por Doyle a desacreditar na culpa ou numa ideia de homicídio por parte do seu vizinho. Porque o vizinho faz ali, o antagonista, uma série de álibis, ele produz álibis que passam a dar subsídio à sua inocência. Doyle, que estimulado por Jeffrey, vai atrás desses dados, apresenta a Jeffrey refutando a sua própria dúvida. Quando Jeffrey e Lisa começam quase que a acreditar na inocência, na presunção de que eles estavam errados, ocorre um momento que é fatal para a retirada da suspeita. E qual é? Ou melhor, para a retirada da ignorância no sentido de suspeita. Qual é esse momento? É a morte do cachorro desse casal, e esse casal é o casal que estava dormindo na varanda, e que o cachorro morre. Ele morre ao, enfim, a mexer no, vamos dizer assim, no jardim, e ao mexer naquele jardim que ele já tinha, o cachorro apareceu em outras duas cenas mexendo no jardim, o cachorro é encontrado morto. Ao ser encontrado morto, nós, abre aspas, acordamos como toda a vizinhança a um clamor, a um choro de dor pela crueldade da morte do cachorrinho que era querido por todo o cortiço, e ele morre. Ao ser morto, Jeffrey abre a sua persiana e vê que todos os vizinhos apareceram, sentiram pena daquele cão, menos o vizinho que carregava todas as suspeitas. Esse vizinho que carregava todas as suspeitas está ali. Vocês podem observar que ele aparece ali em cima. Na captação específica da fotografia de Hitchcock, nós temos ainda um desenvolvimento de todo um esgotamento físico desse vizinho no conjunto de sua produção de provas. Hitchcock é muito preciso, por exemplo,
ao demonstrar que aparece na face uma barba por fazer, um suor, uma roupa suja, etc. Então nós estamos vendo todo o desenvolvimento do outro lado, sem que a câmera chegue àquele lugar, porque, repito, toda a filmagem parte apenas de um lugar. Nós vamos conhecendo realidades, como por exemplo a desse vizinho, nós vamos conhecendo realidade como daquele casal recém-casado, da senhorita Torso, ou da Coração Solitário, que eu vou mostrar daqui a pouco, enfim, sem sair do mesmo lugar. Nós estamos tendo, sim, nesse caso é correto, a visão de um observador. E de um correto, porque eu falei no começo dessa exposição que normalmente nesse sentido, nesse objeto, que as exposições sobre esse filme centram-se. Mas eu prefiro alinhá-lo, ou seja, alinhar o filme, alinhar a minha exposição, à ideia de que eventos aleatórios compõem um todo comum e de que há instantes que são significativos no sentido da própria ideia biográfica, vou dizer assim, de existência pessoal. Exemplo, a senhorita Coração Solitário, que é uma mulher que está deprimida, sentindo ausência, uma viúva, que ainda serve o jantar a dois, que chora, que sente dores afetivas, ela está, depois de uma tentativa frustrada de relacionamento, em que o filme vai desenvolvendo isso, ou seja, a viúva que serve a mesa 2, que tenta encontrar um novo par, se decepciona com a forma afetiva como esse par chega à sua casa, ou seja, já quis agarrá-la e etc, ao mesmo tempo confusa afetivamente. Hitchcock vai apresentando todos esses elementos. Nós estamos encontrando ela em um terceiro foco, aqui, organizando o seu suicídio. Ela, como Stella, abre aspas, auxiliar doméstica de Jeffrey mesmo diz, ela pegou calmantes que são em uma quantidade tão grande que ele é capaz de fazer dormir um batalhão. E é verdade. Ela está ali se organizando para se matar. Ela pega o seu caderno para escrever um bilhete que ela vai sentar em outra mesa para escrever. Tem o elemento da cruz, a simbologia da morte, da relação da cruz como um encaminhamento para a morte ou para o eterno. Nós temos isso, sem precisar entrar nas cenas, nós temos uma pessoa tentando justificar o seu próprio ato a partir da sua própria depressão. Ou seja, com aquele temor espiritual que o suicídio provoca naquele que busca se suicidar de forma consciente, ou seja, que avalia a proporcionalidade espiritual de seu ato e não tocado apenas pela inconsciência do próprio ato, ela ali com esses objetos. Então, tentando se matar, ela pega o objeto e depois, em outra cena, ela vai sentar e vai ficar redigindo. Mas, depois eu volto à senhorita do Coração Solitário. Aqui nós temos Jeffrey olhando para a nossa Lisa, interpretada pela Grace Kelly, em que, vou dizer assim, nesse quadro, nós temos a genialidade interpretativa sintetizada dentro desse olhar. Nós temos a forma de recepção sensitiva dentro de um olhar. Em que, se nós conversarmos um pouco sobre interpretação, o olhar de um autor, o olhar de um autor para o desenvolvimento da cena deve estar em comunhão com o olhar de um ator para a materialização da mesma. Pois bem, essa cena é uma cena que está conectada à gramática de Lisa. Lisa, que apareceu discutindo com ele sobre a forma como esse relacionamento vai se desenvolver. Numa segunda cena, interessada pela impressão dele, vai produzir nele uma reversão daquele primeiro quadro. E essa reversão desse primeiro quadro é qual? É produzir, ela é explicada na produção desse olhar. Um olhar apaixonado, um olhar cúmplice. Lisa
desce para mexer junto com Stella no jardim, já que o cachorro morto, aquele cachorro que dá um novo subsídio às dúvidas, ele farejava muito esse canteiro. Ela desce com Stella e ela demonstra para Jeffrey que ela não é uma mulher fútil, muito pelo contrário. Não à toa que, voltando aqui, no olhar de James Stewart, nós temos uma visão de um homem apaixonado, de um homem admirador, surpreso, que por uma Lisa que vai surpreendendo ele, pela coragem de ter descido, pela coragem de ter deixado um bilhete na casa do suspeito, e também por atos bastante audaciosos, como entrar na casa do suspeito para buscar a aliança. E os dois têm um diálogo sobre a ideia de que Lisa ela é incapaz de acompanhar Jeffrey, já que ela usa salto e etc, e ela faz todo esse percurso de salto. Então ela escala, ela entra em uma casa de salto. Hitchcock é muito preciso em desenvolver toda uma harmonia, um diálogo que vai sendo construído, ele produz um efeito reverso que nós vimos ali no olhar de James Stewart, que é o Jeffrey, o ator que interpreta Jeffrey, um dos maiores nomes da interpretação masculina. Ele, com aquele olhar cúmplice, um olhar que fala muito, e esse olhar, ele vai tendo uma justificativa, agora quase como na produção de um desespero que vai sendo desenvolvido. Ou seja, ela não desceu para entrar na casa, ela teve o ímpeto de descer, olhar, vou subir, Stella ficou, Jeffrey fica apreensivo, e ela encontra o antagonista que tinha saído e que chega, e quando ele chega ele acha a Lisa, e ela vai correndo o risco de ter aquele contato com o vilão. Jeffrey, naquele momento, percebe-se apaixonado, perdidamente apaixonado, e melhor, derrotado ao amor que ele já sentia a Lisa. E nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos um homem que se permitiu apaixonar-se e uma mulher que permitiu se desenvolver uma série de lampejos que fazem parte da sua biografia, mas mais do que isso, que complementam as próprias ideias, vou dizer assim, a priorísticas de Jeffrey, no sentido de que uma mulher para ficar comigo precisa de tais coisas, e ela vai pouco a pouco mostrando cada uma dessas coisas. Não à toa que a prova circunstancial do crime, que é a aliança da vítima, ela consegue roubar. E há todo um foco de que ao a polícia chegar, porque quando ela está sendo estrangulada pelo vizinho, pelo antagonista, Jeffrey desesperadamente liga para a polícia, tem toda aquela aflição, daqueles segundos, a polícia chegar, ela podendo morrer, a luz é apagada, a polícia chega no momento certo, no momento determinante, e vai prendê-la, porque o antagonista vai acusá-la de que entrou na sua casa para roubar. E nós temos o quê? Ela conseguiu pegar a aliança e está mostrando para Jeffrey com bastante audácia de que ela conseguiu encontrar um momento, uma prova crucial, refutando a ideia de que ela era uma mulher inútil, de que ela não era fútil, ou ainda uma mulher inapta ao tipo de relacionamento que ele queria ter, que ele quer ter. Se ele quer ter um relacionamento com aventuras, ela mostrou que está apta a isso. Que ela não é simplesmente uma mulher que gosta de moda, uma mulher bela e uma mulher de uma, abre aspas, elite social. Mais do que isso, ela é outra coisa. Ela é uma mulher com arrojo e mais do que isso, que quando, tendo a crença, ela é capaz de ir a avançar, enfim, a ultrapassar limites. Aí nós temos uma quebra da parede, que é quando o antagonista se apresenta facialmente para o espectador. E é um olhar intimidador, sem dúvida, e vários repetem isso. Ou seja, vocês estão bisbilhotando vidas, né? Vocês estão aqui olhando. Enfim, nós temos uma ideia de uma receptividade a esse olhar do antagonista ampla, no sentido de realidades de janelas. Mas mais do que isso, esse olhar se apresenta quando Lisa mostra a aliança naquele movimento anterior. Ele olha para o apontamento dos dedos e aí
encara Jeffrey. E quando nós estamos falando de Jeffrey, nós estamos falando de James Stewart, que faz todas as faces do desespero com muita maestria. Lembrando que ele é o mesmo ator capaz de produzir esse olhar que diz muito. Então nós temos todo um desenvolvimento de cenas que fundamentam o desespero. O enquadramento do antagonista que olha para Jeffrey, mas também está olhando para cada um de nós, é um dos momentos mais emblemáticos do filme, sem sombra de dúvida, e atesta, claro, a própria composição de fotografia e de uma quebra, sem ser agressiva e sem quebrar a própria trama, da própria quarta parede, certo? Ou seja, quando o filme está dialogando com o espectador diretamente. Vou dar um exemplo recente. Quem assistiu Deadpool, por exemplo, vai ver que o filme todo é feito com rupturas de parede. Exemplo, noivo neurótico, noiva nervosa, o Woody Allen quebra a parede várias vezes, conversando com o espectador, principalmente naquela cena clássica do cinema em que ele está estufado com toda aquela verborragia das pessoas da fila, e principalmente do homem que está atrás dele. Nesse conjunto de cenas de quebrar a parede de forma agressiva, não faz parte do estilo gramatical de filme de Hitchcock. Ele quebra a parede sem quebrar a própria trama. Então, esse olhar não é um olhar direcionado apenas a Jeffrey, mas é direcionado sim ao espectador. Ele, ao ter detectado quem o ameaçava, foi ao encontro do vizinho. E ele encontra Jeffrey. Jeffrey está ali, lembrando que Lisa foi presa, Stella foi tentar pagar a fiança de Lisa, Jeffrey agora está sozinho. O antagonista entra à sua casa, ele está com a perna quebrada, ele está ali sofrendo e provavelmente vai ser derrubado e morto. Trago essa imagem só para mostrar o quê? O valor da fotografia. Se vocês observarem, há uma pequena luz, uma bolinha, que aqui pelo slide dá para ver uma bolinha ali, aquela bolinha é um cigarro aceso, que é bem naquela cena quando o cão morre, em que ninguém aparece. Desculpa, ele não aparece, o antagonista não aparece, todos os vizinhos aparecem, ele só aparece com a chama do cigarro. Ou seja, há toda essa névoa nessa imagem, a captação fotográfica de Hitchcock. Trago ela a título de ilustração. Para não deixar a informação de fora, nesse momento que Jeffrey está ali pendurado, se vocês assistiram o filme, vocês sabem que a polícia vai chegar em tempo, ele vai cair, vai ficar bem, vai só quebrar a outra perna, vai acabar o filme com as duas pernas quebradas e com uma outra visão afetiva. Mas mais do que isso, eu preciso falar sobre o que eu entendo que compõe o valor do filme. O valor do filme ele se dá, primeiro, no que eu já mencionei aqui, a sucessão de eventos aleatórios que compõem um todo. Ou seja, o momento certo em que o cão morre, que está harmonizado com o momento em que Jeffrey despertou por causa de uma chuva, ele viu naquele instante o vizinho, enfim, todos esses eventos que são aleatórios ou concatenados com o próprio caos produzido pelo homem que matou a sua esposa, talvez sob justificativas do conjunto de uma decepção afetiva ou de um estufamento mediante o quadro da esposa, eles entram em um ambiente em que eles têm uma harmonia não só no seu desenvolvimento, mas na produção de harmonia no relacionamento dos outros. E dos outros, quero dizer, do casal Jeffrey e Lisa. Jeffrey, interpretado pelo James Stewart, e Lisa, pela citada tantas vezes aqui por mim, Grace Kelly. Há outro evento sobre a ideia do aleatório, ou seja, sobre o instante, que eu apresento aqui e que eu acho que é um dos momentos mais especiais do filme. Vocês devem se recordar que a senhorita Coração Solitário estava tentando se matar. Ela pegou os calmantes, aparece uma outra cena em que ela está redigindo um bilhete e ela é salva pelo quê? Por uma música. Ela escuta uma música e aquela música a faz pensar. Assim é o instante, assim é esse conjunto, abre aspas, de eventos aleatórios que compõem o todo comum. Por quê? Naquele momento em que ela iria se matar, o vizinho toca aquela música muda a vida dela, que não é o objeto direto daquele vizinho, daquela música, porque aquele vizinho também tem os seus sofrimentos, já que aparece ele outras vezes, bêbado, etc., também sofrendo.
Então é o conjunto de dois corações que sofrem, que são naquele momento curados. Ela queria se matar, abdica da morte e fica completamente transformada, a tal ponto que ela, na sua última cena, ela sobe até a casa do vizinho para escutar aquela música, dizendo o quanto aquela música significa para ela, dando a ideia de que os dois corações que sofrem, principalmente o dela, que diferente do dele, ela não tem pessoas que frequentam a sua casa, ela não tem uma vida social mais ativa. Ele, embora sofrendo, tem uma vida social mais ativa na sua casa. Ela está encantada com o valor daquela música e com a sua vida transformada. Então vejam que a vida normalmente é isso. Hitchcock faz o quê? No primeiro diálogo de Jeffrey e Elisa, Jeffrey diz: vamos jantar hoje, mas hoje é uma mera quarta-feira, tem várias no calendário. Há instantes que deixam de ser uma mera segunda-feira para ser a segunda-feira. Exemplo, você passa 30 anos da vida convivendo com um dia X de um mês. Mas no 31º dia, esse dia nasceu o seu filho. Ele já não é mais aquele dia aleatório, aquele dia que você passou por 30 anos de forma completamente, vou dizer assim, informal por ele. Ele não era um dia de significado. Salvo, claro, as exceções que complementam um dia que já tinha significado, como por exemplo, quando acontece de um filho, o exemplo que eu dei, nascer no mesmo dia que nasceu seu pai. Então aquele aniversário que tinha um fundamento, ele é complementado com outras questões. E Hitchcock deixa isso muito claro, ou seja, a ideia de que uma mera quarta-feira não é uma mera quarta-feira, já que não foi uma mera quarta-feira, porque Jeffrey viu o vizinho, deixou de ser uma mera quarta-feira. E a vida é assim, há momentos de que aquele instante modela completamente aquele banalizado dia que o calendário, como mesmo Jeffrey disse, produz tantas vezes. Ou seja, uma quarta-feira, mas o calendário tem tantas. Não é mais uma quarta-feira. Aquele momento em que a senhorita Coração Solitário iria se matar, e aquela música compõe essa ideia de que deixa de ser aquele dia e passa a ser o dia. Nós retiramos o elemento do artigo indireto e nós entramos no artigo direto. Nós entramos no artigo definido e não no indefinido. Nós entramos no o e não no um. E nesse sentido, então, a senhorita Coração Solitário não se matou. Inclusive, teve a sua vida agora preenchida não só por uma música, mas por uma outra forma de encarar a realidade, já que ela saiu de casa, já que ela está, enfim, vivendo esses momentos. E no final, as persianas estão sendo fechadas. E nós, se vocês observarem, aqui é o sinal que ela está sendo fechada. Ela está aqui em movimento e ela é fechada, e o filme se finda nessa relação com a primeira exposição com a última. A janela que tem a sua persiana aberta e a janela que tem a sua persiana fechada. Instantes são apresentados, vidas são apresentadas. Eu poderia pegar aqui, óbvio que aleijei uma série de outros momentos do filme, não botei as imagens da senhorita Torso, não mostrei, enfim, outras realidades, não explorei, quem sabe, um pouco mais a própria relação entre os vizinhos. Foquei mais numa ideia de encadeamento com a trama, tentando mostrar que os eventos aleatórios formam um todo comum, e ainda que há instantes que deixam de pertencerem à banalidade daquilo que nós, abre aspas, muitas vezes banalizamos, que é o tempo do calendário, para se eternizarem. E é nesse sentido que o filme se situa. A mera quarta-feira que Jeffrey alegou como quase objeção a Lisa em todo um jantar romântico que ela organiza, deixou de ser uma mera quarta-feira. Ela foi a quarta-feira que fez Jeffrey deixar o tédio, ver um crime, solucionar um caso, prender um culpado e, mais do que isso, ter o seu relacionamento transformado, já que ele descobriu uma nova Lisa. Hitchcock, por fim, ele é muito coerente na própria ideia do antagonista. Nós não estamos falando de um vilão preparado, de um psicopata. Nós falamos de um homem que matou a esposa. E o que eu quero dizer com isso? Ele está despreparado para o próprio crime. Vejam que há um encadeamento psicológico de que
a mesma esposa que ri, que jogou a flor fora, ele que cuida dessa esposa, ele cansa dessa mulher e a mata. Ele está sem dinheiro, ele apresenta o reflexo de estar sem dinheiro, ou seja, não a matou por dinheiro. Dá uma ideia de um relacionamento esgotado e de que ele quer fugir daquele mundo, daquele ambiente, daquele espaço, ou daquilo que ele tinha com o mundo. Não à toa que ele, ao ir ao encontro de Jeffrey e tentar empurrá-lo da janela, a polícia chega em tempo, não em tempo de Jeffrey não ser jogado, porque Jeffrey é jogado, mas em tempo de prendê-lo, e ele já diz objetivamente quais os delitos estão, enfim, todas as provas que compõem o crime. Ele não é um bandido qualificado, ele dá uma ideia exata de um bandido em desespero, de um criminoso em desespero, ou seja, ele é um criminoso e não um bandido. E Hitchcock, nessas tramas, ele deixa isso muito claro. Nós conseguimos interpretar tais cenas. Então, nesse sentido, eu acho que, mesmo pulando, como disse, alguns elementos que o filme explora, é um filme de em torno de quase 2 horas, há muitas outras coisas. Hitchcock é um diretor requintado, mas pegando a ideia do instante, do conjunto aleatório que forma um todo comum, ao invés de falar apenas sobre o voyeurismo e sobre a relação entre vizinhos, acho que há aqui esse elemento de ineditismo mediante a essa exposição. No sentido, eu acho que seria isso. Agradeço a presença de vocês aqui e acho que, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, fico à disposição também. E é isso, obrigado.